E aí, irmãos, graças a Deus, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos aqui, ó, com o irmão Bruno. O irmão Bruno foi uma preparação de Deus na minha vida, ó. Eu nem sabia, o irmão Bruno mora aqui perto de mim. 5 minutinhos. 5 minutos, né, Bruno? É, E Deus está fazendo uma obra aí, ó. O Bruno tá me levando para a igreja, glória a Deus. E tudo preparação de Deus. Eu conheci uma igreja maravilhosa aqui, 2 milhas de casa, 5 minutos também. Então, eu creio assim que Deus sabe como trabalhar na nossa vida, né? E tá sempre colocando pessoas que têm um propósito, né? Que o propósito é igual ao nosso, junto no nosso caminho. O propósito de Cristo. E aí, meu irmão? e aí, irmão? Tudo bem? Graça e paz, meu querido. Então, obrigado por me ter aí, irmão. Tô muito feliz, muito contente de ter conhecido o irmão, do irmão ter entrado em contato comigo, né? E a gente tá na mesma batalha, né? Tentando conhecer cada vez mais Deus, principalmente o Evangelho, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E tô muito contente de conhecer o irmão, vi também alguns vídeos, vejo que o irmão já tá na batalha há algum tempo. Deus abençoe o irmão nessa parte. Glória a Deus. Fico muito feliz, honrado do irmão estar aqui, né? É um mini podcast. Hoje não é uma live separando cada um para um lado. O Sim. irmão Bruno está aqui em casa, glória a Deus. Irmão Bruno, no meu canal, o irmão sabe que eu gosto de entrevistar as pessoas, saber como que Deus trabalhou na vida delas, né? Sim. E queria que o irmão contasse um pouquinho como que foi que a sua conversão, um pouquinho antes da sua conversão, como que foi assim que o irmão chegou e falou assim, meu Deus, né? Eu estava no caminho errado. Foi uma revelação? Foi um versículo bíblico que você leu? Um anjo apareceu para você? Aí não. É assim que começa toda falsa religião começa por revelação. Já Começa vai com por essas aí. revelações, né? Não, graças a Deus, Deus me livre e guarde. Então, irmão, eu vou contar assim pro irmão. Quem é de Seattle e de São Francisco vai estar familiar com o meu testemunho, né? De quando eu tinha 15 anos, de quando eu percorria pelo mundo. E eu era, vou dizer assim, bem a verdade. Naquela fase eu era eu era bem problemático, um moleque muito problemático. Eu tinha muitos problemas e com 15 anos eu vim parar aqui, né? E um pouco antes, uma pregação que foi pregada a mim foi que 7/7/2007 não ia passar, que Deus ia fazer um cerco na minha vida. E realmente, quando chegou no dia 7/7/2007, eu já tinha 2 semanas que eu estava morando na rua, estava numa situação bem difícil e levando em conta, nesse tempo eu tinha apenas 14 anos. Eu era ainda uma criança, né? Hoje eu tenho 30 anos, eu posso olhar para trás e dizer, eu era uma criança, eu era um moleque. Então, Isso foi aqui ou foi no Brasil? isso foi em São Francisco, na Califórnia. Eu cresci, então meus pais me trouxeram para os Estados Unidos quando eu tinha de 8 para 9 anos. Foi antes das Torres Gêmeas acontecer, né? Então, naquela época, eu cresci em São Francisco, na Califórnia, na cidade de Daly City. Eu vi, quando eu cheguei aqui, São Francisco era uma salinha. Na verdade, não era nenhuma salinha, a gente alugava um salão dentro de um condomínio, que era um salão de festas. E quem atendia era o irmão Paulinho, Paulo Augusto. Ele trabalhou muito na obra naquele lado do país, na costa leste, né? Ele foi cooperador em Washington DC. Eu não sei direito assim contar a história dele, né? Mas ele que atendia nessa época. E depois passou pelo irmão Hélio, também que foi para o Brasil, depois para o irmão Valdir, e aí, enfim, chegou no irmão Marcelo, né? Mas na época que eu estava saindo de São Francisco ainda não tinha um cooperador, né? Quando o Marcelo batizou, inclusive eu assisti o batismo do irmão Marcelo, mas isso tem muitos anos. E, enfim, em 2007 eu vim parar aqui em Seattle, né? Em Washington.
E Deus fez um resgate comigo de eu querer mudar daquele estilo de vida qual eu estava vivendo para querer conquistar a minha própria vida, né? Eu queria poder ter conhecido o evangelho bíblico, o que é a graça naquele tempo, né? Então eu comecei a congregar e eu lembro que a primeira vez que eu entrei na igreja era um culto de muita profecia, mistérios e revelações, me emocionei muito. Mas se eu falar que eu aprendi o que era Jesus Cristo, não. Continuei congregando, nunca aprendi o que era Jesus Cristo, para dizer a verdade. Continuei congregando, aí um dia veio uma palavra assim, falando na igreja. Que eu não ia, ou eu servia a Deus, mas o mundo eu não ia servir, que Deus ia tirar a minha vida, que eu já sabia o que era para mim fazer e que eu tinha que me batizar. Ok, saí da igreja com a consciência ruim, era um culto de jovens e menores. Falei com a minha irmã chegou em mim chorando, você vai batizar? Eu falei, não sei não. Não sei se eu vou batizar não. Ela falou, não, se você não batizar, eu vou batizar, você tem que batizar. Eu falei, eu fui lá e corri para dentro da igreja, conversei com o irmão Cleito, que era cooperador na época, com o irmão dele, eu não lembro quem mais. Pedi batismo. E chegou no meu dia do batismo, dia 28 de outubro de 2007. Eu lembro que eu acordei naquele dia e eu falava, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou batizando? Eu me questionei. Fui na igreja. Quem está vendo esse vídeo e estava no dia do meu batismo, vocês vão lembrarem. Eu pedi batismo e eu não levantei para batizar. Minha irmã foi na minha frente e eu fiquei lá. E os irmãos pediram como 5, 6 hinos. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Enfim, eu falei, bom, eu tenho que fazer isso porque é o que eu tenho que fazer. Então eu batizei. Então, na minha consciência, bom, pelo menos eu deixei meus pecados ali, nas águas do batismo, e ali ficou. Então os anos foi se passando, eu casei com 17 anos, eu e minha ex-esposa, né, a gente ficou casado por 10 anos, e ambos de nós não sabiam o que era servir a Deus, e por muitos anos eu ficava dentro da igreja, mas eu não sabia qual que era o meu propósito para estar ali dentro da igreja, né? Falava que eu servia a Deus, era eu estar dentro da igreja, né? Usar um terno, não ter barba, as irmãs têm que usar véu e você tá ali presente, comendo da palavra. Muitas vezes os irmãos pegavam ali um texto, colocava a Bíblia e falava assim, Deus vai te falar o que você tem que fazer por essa palavra, mas nunca exortou, nunca ouviu uma exortação bíblica, né? E eu já ouvi muitas coisas, benção, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, 28 de Deuteronômio e tudo mais. E até, inclusive, eu já vi minha ex-esposa entrar em depressão por muitas coisas que profetizavam para nós, profetizavam para ela, palavras que ela escutava de promessas e maravilhas, e várias vezes ela entrou em depressão. E tudo isso que eram prometidos não é nada que Cristo nos promete. Cristo nos promete vida eterna em Jesus Cristo, né? E eu nunca encontrava um propósito para se dizer que eu sou servo de Deus, né? Eu tentava evangelizar naquilo que eu sabia, mas o que era? Era propagar a congregação. Isso que é ser um evangelista dentro da congregação. Por que eu digo isso? Porque quando você pega e vai chegar numa pessoa, você pergunta para ela, né, se ela crê em Deus, aí a pessoa fala que sim, ela vai falar o porquê, né, se sim, se não, e aí você vai tentar entrar no assunto dela, tentar mexer com o emocional dela, para ela se animar de querer ir para a igreja com você, né? Você vai começar a contar testemunho, você vai começar a contar obras e milagres, e tudo você vai ficar voltando para se receber. Mas a pessoa vai falar, talvez eu vou na igreja tal. Você fala, não, você tem que ir na minha, porque a minha é assim, 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 assado. A gente começa a divulgar o quê? Religião. Simples assim, a gente começa a divulgar a religião, né? Muitos de vocês conhecem também o que aconteceu na ilha, em Washington, aqui no estado de Washington. Eu trouxe o irmão Saul para a congregação. Eu falo para ele hoje, eu digo para ele, que eu nunca evangelizei ele porque ele já tinha o evangelho.
Inclusive, hoje ele ele já pregou várias vezes na igreja. E quando ele prega o evangelho, os irmãos negam, não aceitam o evangelho. E então eu fiquei conhecido como evangelista, né? Deixa eu só fazer uma pergunta pro irmão. É interessante, pessoal, porque assim, ó, muitos que estão aí no Brasil, vocês ficam... já recebi comentário assim, que nós estamos saindo da CCB por causa que nós queremos uma vida larga. Isso é muito interessante que o irmão Bruno esteja dando o seu relato, porque ele conheceu a CCB aqui nos Estados Unidos. E a congregação aqui nos Estados Unidos, apesar de ser muito parecida com a congregação aí do Brasil, essas profetadas, essas promessas, mas em questão de legalismo, tem aqui, mas é muito menor do que o legalismo do Brasil. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos você pode ter televisão, você pode usar uma bermuda, isso desde quando eu cheguei, 6 anos atrás, entendeu? 5 anos atrás, perdão. Eu nunca usei bermuda. Não usava? Não usava de jeito nenhum. É porque você comentou que você era mais legalista, sim. Sim, mas quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque, entendeu? Eu falei assim, não, nossa, aqui é de boa, né, servir a Deus. Eu vejo, assim, algumas pessoas que vai na igreja de barba, tal. Não é que nem no Brasil, assim, que as pessoas quase quebram o pescoço de ficar reparando. Então, é menos legalismo. O legalismo que tem, que nem o irmão Bruno tá falando, com ele, sim, tinha legalismo, né? Mas é interessante porque é por causa do evangelho, entendeu? Não é por causa de caminho largo, né? De vida fácil, entendeu? Então, a vida aqui nos Estados Unidos é muito propícia que você vá para o mundo. E olha aqui o exemplo, entendeu? As pessoas estão buscando Bíblia, estão buscando um relacionamento com Jesus Cristo, estão buscando evangelho, pessoal. Não. Entendeu? Então veja aí você que está assistindo, de repente você assistiu algum vídeo meu com uma live com um irmão aí do Brasil, tal, com, sabe, de outro lugar, outra região, e você vê que o que está acontecendo agora, não importa onde que a pessoa mora, onde que a pessoa morou, qual país que a pessoa morou, Deus está fazendo uma obra, entendeu? De avivamento espiritual. Sim, com certeza. Não, Bruno? Sim, isso daí é verdade. A gente vê. Eu vou continuar o meu testemunho que vai amarrar aqui junto com o que o irmão William está falando. Então, eu fui conhecido como evangelista. Só que o propósito de servir a Deus, eu não conseguia achar dentro da congregação. Essa busca, né? Por muito tempo, eu não sabia quem era Jesus Cristo. Ou seja, eu sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele desceu na terra, se fez carne, e ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas eu não entendia por quê, eu nunca fui explicado. E uma coisa que dentro da CCB, eu chegava para o ministério de vários lugares, de vários países, de vários rankings, de cooperador, ancião, cooperador de jovens. E quando eu tinha perguntas, eles me davam uma resposta vazia, sem fundamento bíblico, eu não entendia. Então voltava a perguntar, dava a minha opinião e eu era taxado como se eu não fosse espiritual por não entender a explicação deles vazia. Então foi indo. A um certo ponto eu não queria mais nada, eu não tinha mais prazer de ir na igreja, eu chorava, eu era muito depressivo, eu me sentia muitas das vezes sozinho. Às vezes eu comentava um acidente, uma coisa que aconteceu comigo no passado, depois que eu anunciei na ilha, tinha um hispano que estava congregando conosco, eu estava levando ele para congregar, e ele já era convertido, conhecedor do evangelho da verdade, e ele estava congregando e ele queria tomar Santa Ceia. Então, ele tinha a expectativa que ele ia tomar Santa Ceia, porque estava chegando a época de Santa Ceia. O ministério local virei para eles e falei, olha, o fulano ele tá querendo tomar Santa Ceia. Viraram para mim e falaram assim, então é sua missão. Você conversa com ele e você fala que é somente para os domésticos da fé. Pensa na minha cara, meu amigo, eu chamo ele para jantar na minha casa,
um dia antes da Santa Ceia, o ministério jogou para mim, um menino de 24 anos, explicar para ele que ele não podia tomar Santa Ceia. Aí eu falei, irmão, você tem que ser batizado na congregação. Ele, como assim? Eu entendo o significado do batismo, eu batizei com convicção, por que eu tenho que batizar de novo? Quando ele me fez essa pergunta, obviamente eu não sabia responder, né? Por quê? E eu comecei a me questionar. Então, depois desse dia, ele chegou aí no dia da Santa Ceia, ele assistiu os irmãos tomarem a Santa Ceia, e ele ficou com uma cara de triste, de emburrado, que ele não podia tomar a Santa Ceia. E aí ele foi conversar com os mais velhos. Aí, os mais velhos, não, a única coisa que explicaram para ele, daí pra cá tem jeito, agora daqui pra aí não tem. Foi isso que eles falaram para ele. Até hoje eu não entendo isso. O que eles quiseram dizer? Daqui para tem caminho da onde você está para onde nós estamos, mas da onde nós estamos para onde você está não tem caminho. Não entendi isso até hoje. Bom, enfim, entrei em depressão. E eu procurando alguma coisa para me alegrar, acabei no final das contas chutando o pau da barraca em tudo. Joguei meu casamento pro ar. Não quis saber da congregação mais. E às vezes eu lia as coisas na Bíblia e via que não batia com o que era ensinado na congregação. E um certo ponto, assim, você vê as coisas, né? Romanos, eu vou falar, eu vou ser sincero, eu não conseguia ler 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha. Eu não conseguia ler Romanos. Eu lembro que eu vinha ali lendo os Evangelhos, li Atos dos Apóstolos, muita coisa também não conseguia entender, mas quando eu cheguei em Romanos eu bati minha Bíblia. Falei, eu desisto. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer? Eu não sou pecador, né? É assim que a gente aprende, que nós não temos pecados. E pessoal, eu vindo de um evangelista, hoje eu sou um evangelista de Cristo e eu não nego isso. Antes de você falar que você tem o Evangelho, que você tem Jesus Cristo, você sabe o que realmente é pecado? Primeira pergunta, você sabe por que Jesus Cristo veio na Terra? Se você falar, morreu pelos meus pecados, você tem que saber o que é os seus pecados. E quando você identificar os seus pecados, aí qual que é o próximo passo? Não é batismo. É se arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus Cristo é teu Senhor. Não é batismo. Se for pelo batismo, estamos em obras. O renascer da água e do Espírito é conversão de alma. Não é que você vai entrar nas águas e seus pecados vai lavar. Não é batismo que lava pecado. É a cruz que... O trabalho no Calvário, na cruz, é que te salva. É Jesus Cristo que vai te salvar. Então, meus queridos, e tinha uma coisa, no meu decorrer, eu não era salvo. Eu nunca me anunciei, levantei minha mão e falei, eu sou salvo. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Isso é uma coisa que tem que estar... Um cristão de verdade, ele tem que ter essa convicção. Que ele já é salvo, que ele já entrou no lugar de descanso de Deus, mesmo que ele não está nos céus. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, as últimas palavras dele foi, it is finished. Como é que falaria em português, irmão? Está consumado. Está consumado. Quer dizer, ele completou, ele terminou, ele findou ali, né? Mas eu vou continuar aqui meu testemunho. Então eu fui para o mundo. Eu entrei no mundo, me meti no mundo, comecei a procurar prazeres, alegria, em tudo que o mundo tinha a oferecer. E após um ano eu tentei voltar para a congregação, mas realmente era a mesma coisa. Voltava naquele mesmo sentimento, não consegui. Também teve uma ocorrência nesse processo e ali eu decidi que eu já não tinha mais jeito. No meu olhar de vista, realmente era isso. E apesar de que na hora do meu desespero, eu tenho um irmão, inclusive foi o irmão Leonardo que me apresentou essa igreja. Foi um caminho, uma obra linda. Depois você chama o Leonardo aqui para contar como é que aconteceu todo esse movimento da North Creek.
Mas o irmão Leonardo, ele já vinha falando o evangelho para mim, né? E eu até brinco com ele, Leonardo. Ele falava, você já ouviu o evangelho sim antes, seu sem vergonha. Eu falo para ele, eu tava woke, mas eu não tava desperto. Quer dizer, eu escutei, mas não tinha ainda batido, né? E muitas das vezes, quem sai da congregação, eu tento ter paciência, porque para as pessoas é muito difícil você conhecer o evangelho e você fazer uma conversão repentina. Para quem nunca teve um background, como que falaria um background, um fundo religioso, é muito mais fácil para uma pessoa dessa aceitar Cristo e se converter do que uma pessoa que vem de religião. Por exemplo, um testemunha de Jeová, um mormon, um adventista, aquelas igrejas que são mais, como se diz, aquelas igrejas que são fechadas, né? Então, que são salvação por obras e tudo mais, e eles são exclusivistas. É muito difícil um católico, tudo mais, se converter. Então, mesmo eu na minha situação, eu já sabia que eu era pecador, ninguém precisava colocar isso, me explicar que eu era um pecador, eu sabia que eu era um pecador. E foi se passando os tempos. E eu cheguei em um certo ponto, em julho, que eu vou falar pro irmão, eu queria morrer. Eu estava em depressão. Eu pedi para Deus tirar minha vida porque eu não tinha coragem de tirar minha própria vida, mas eu tinha perdido o senso de viver completo. E eu orei a Deus, dentro do meu carro, no meio da madrugada, falei, Senhor, me salva, tira a minha vida. Eu já tinha orado várias vezes assim, mas essa última vez eu tinha orado assim, Senhor, tira a minha vida, senão me salva. Logo depois de eu fazer essa oração, voltei para casa, abri meu celular, tinha uma marcha que estava ocorrendo em Portland, Oregon. E ali, quando eu vi aquilo lá, eu falei, eu quero ir para essa marcha para Jesus. Eu quero ver como é que é. Então eu peguei meu carro, Portland fica 3 horas daqui, entrei no meu carro, falei, eu vou. Quando eu vou lá e eu vejo 4.000 cristãos se reunidos, meu coração começou a palpitar, porque eu estava dentro da congregação e para mim a congregação ela sempre foi a única. Era o povo escolhido de Deus, era a igreja que ia subir aos céus e talvez Deus teria misericórdia dos demais. Eu sempre pensei isso também. Engraçado, porque você entra nas igrejas, você nunca escuta, irmão. Tem muita gente aqui dentro que pensa que vai pro céu e vai ficar surpreso, que tem muita gente aqui que não vai entrar. As outras igrejas não pregam isso, não. Uhum. É a congregação que eu mais escutei ser pregado, isso foi dentro da congregação, gente. Então, ó, já fique esperto, vocês que acreditam em revelação, quem sabe já não é Deus revelando alguma coisa aí pra vocês. Mas, brincadeiras à parte, quando eu vi aquilo lá, 4.000 cristãos se reunindo de diversas igrejas, né, diversas denominações, de diversas nacionalidades, de diversas línguas, de diversos países, aquilo lá me emocionou muito. Porque na hora eu lembrei da visão de João, né? E que João, ele se deparou ali com uma grande multidão, com vestes brancas, lavada no sangue do Cordeiro, de toda a nação, tribo e língua. E ali começou a me emocionar, porque eu comecei a ver que não era só o povo que usava véu, terno e gravata que ia entrar para o céu, mas que era um povo diverso. E aí ele começou a mudar. E aí eu começava a escutar a mensagem do evangelho deles e batia com tudo aquilo lá que o meu amigo vinha falando para mim, o que várias pessoas vinham falando para mim. E eu achava que eu estava morto diante de Deus, né? E eu achava isso. Como é que se diz? Pecado de morte, você está morto. É isso que quer dizer. Se você ficar firme, né, se humilhando ali dentro da igreja para os irmãos, deixar eles te humilhar, porque é isso que eles fazem, é humilhação. Eles não te saudam, não te chamam de irmãos. Inclusive,
Depois, todas as vezes que eu entrei na congregação, depois que eu saí fora, eu era chamado de cara, me ligavam, tinham a cara de pau de pegar as pessoas que me conheciam mais de 10 anos, que me chamavam de irmão, que era irmão Bruno pra cá, irmão Bruno pra lá. Ô, carinha, beleza? Gente, como assim, carinha, beleza? Ô, carinha, tudo bom com você, joinha? Então falou, mano, se cuida aí. Era desse jeito, já não era mais irmão, já não saudava com a paz de Deus, tá bom. Então, quando eu tava ali na marcha, eu comecei a escutar. E aí eles fizeram uma coisa que era que eu chamo de chamada de altar, né? Só que eles estavam pregando o evangelho. Conforme eles iam pregando o evangelho, eu na minha cabeça, não, eu já sou crente, eu já sou crente, mas eles pegaram e fizeram uma chamada de altar de arrependimento. E eu fui lá, de última hora. Aí comecei a orar, né? E, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Tenha a minha vida. Quando eu começava a orar, entrava na minha cabeça. Não era só os pecados que eu cometi quando eu estava no mundo. Todos. Comecei a pensar quantas vezes que eu já menti, Senhor. Quantas vezes que eu já não irei. Toda vez que eu fui inconstante contigo. Toda vez, Senhor, que eu idolatrei um irmão que estava pregando a palavra, que dizia, ai, que dom lindo que esse irmão tem. Quantas vezes que eu não peguei e olhei, cobicei e já tinha cometido adultério no meu coração. Então, aquele momento eu começava a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E Deus me visitava. Eu levantei dali, aquele dia, com a certeza que eu fui salvo. E peguei a estrada de volta feliz, contente. No outro dia seguinte, o meu amigo Leonardo, ele tinha encontrado uma igreja batista que esses irmãos vêm discipulando eles e alguns irmãos também que já saíram da congregação. E coisa linda, irmão. Você é testemunha disso. Eles são americanos e foram missionários no Brasil por 40 anos. O pastor cabeça da igreja, ele praticamente nasceu no Brasil, veio para cá com 17 anos. São americanos e falam fluente o português e têm conhecimento da palavra. Ler as escrituras para eles é diariamente. É diariamente. E eles são pessoas aptas para ensinar. Eles ensinam com todo prazer. Quando a gente faz uma pergunta para eles, eles não negam. Eles entram nas escrituras e falam, não, vamos ver aqui. E eles respondem usando escrituras, né? Então, irmãos... Deixa eu só... segura aí onde você entrar. Eu quero só fazer uma observação aqui. Se Deus preparar, eu quero convidar esses pastores para vir fazer um vídeo, tá? Irmãos, às vezes a gente tem uma ideia tão idolatrada da CCB, que só a CCB salva, né? Olha, eu tava falando isso hoje num grupo. Quem assistir esse vídeo aqui vai lembrar. Os irmãos deixou os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, para ir viver aí no Brasil em prol do evangelho. Isso que é ser missionário, é você sair de um estado que você tá, do seu conforto, para ir buscar almas. Você lembra que ele falou ontem quantas igrejas? 27. Ele e o grupo deles plantaram 27 igrejas. Acho que plantado que fala, não sei. Eles inauguraram, posso dizer assim, 27 igrejas no Brasil, entendeu? Então, se Deus preparar, eu quero convidar os dois pastores para vir fazer um vídeo comigo. Então, irmãos, isso que é o amor pelo evangelho, é a dedicação, entendeu? Então, assim, às vezes nós da CCB tem aquele costume de julgar os pastores, que tudo é ladrão, que tudo é não sei o quê. E olha aí, entendeu? Você deixar uma vida aqui nos Estados Unidos para você ir no Brasil. E não pense que quando fala de Brasil, sim, eles moraram no Rio. Mas, passaram por Amazonas, né? Eu não sei, não sei direito. Rio de Janeiro, acho que São Paulo. Falou. Acho que São Paulo e Rio de Janeiro. E talvez eles viajaram. Eu sei que lá em Belém. O Pastor Jake. Isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, sabe, com o passar do tempo a gente vai quebrando nesse nosso orgulho que achar que só CCB, porque não ganha salário, porque é tudo revelado na hora, irmãos. Tem homens de Deus espalhados por esse mundo afora. Fica a dica, irmãos. Homem dedicado na palavra de Deus, né? Não é? Irmão. Eu adorei conhecer eles ontem. E olha, irmãos, pensa bem. Nós somos
sangue do seu sangue. A gente tinha o mesmo amor e o mesmo carinho, a mesma dedicação pela congregação que vocês. E a gente começou a ler a Bíblia e o que acontece? Começou a mudar esse sentimento, né? Quando diz na Bíblia que fala a letra mata e o espírito vivifica, pegam lá, fica em 2 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano. Pega lá e lê, mas aquilo lá está referente à letra, porque a lei ela foi dada em pedra de tábuas. O espírito é o espírito de graça. Não é que a pregação revelada vai te trazer vida. Cuidado com isso, porque a própria Bíblia alerta que quando vir o anticristo, ele vai fazer sinais vai fazer sinais e prodígios, vai dizer fogo desce do céu, vai fazer prodígios e maravilhas, e os eleitos serão enganados. Então, preste bem atenção, seja igual à igreja de... como é que era o nome? Bereia. Bereia, isso. Eu tenho que traduzir as palavras de português para inglês. Então, seja igual à igreja de Bereia. Examine as escrituras. Quando o pregador pregar, que nem, por exemplo, ontem foi pregado em São Francisco, que a lua, que o sol se apagará e a lua sangrará. E dizendo que a palavra era o sol e a igreja era a lua. Examina essas coisas. Entra lá em Apocalipse e começa a examinar o que é realmente, o que quer dizer aquilo lá, né? Outro dia eu escutei uma pregação de 2 Efésios que a salvação é apenas por fé. E começou a pregar, e é apenas por graça, e de repente mudou o discurso dessa pregação todinha. Isso dentro da congregação. Então, pega essas partes e começa a examinar vocês. Porque, gente, imagina, nós que somos, viemos do mesmo rebanho que vocês, e a gente está apontando para um fogo e está falando, não segue adiante. Olha só, tem fogo, cuidado. O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar indo para frente? Não faça isso, prestem atenção. Às vezes vocês não têm que tomar uma decisão repentina, mas sim prestar atenção e examinar, né? O que os anciãos da CCB estão dizendo e examina com as escrituras. E o que nós estamos dizendo, examine com as escrituras, gente. Olha, eu nunca tinha examinado as escrituras antes. E eu não fazia ideia. Uma vez eu já escutei isso de um irmão do ministério, um cooperador, dizer que porque ele batizou com 12 anos, ele nunca conheceu o mundo, então ele não tinha pecado. Que ele tinha fraquezas, mas que ele não conheceu, e ele não se sentia pecador. E eu vi que era de um lugar sincero que ele estava falando, e eu também não entendia, e eu ficava coçando, porque quando eu ia confrontar as pessoas, às vezes, falar que elas precisavam de Jesus, eu falava, mas eu nunca pequei, eu não sou mentiroso, eu não sou isso, eu ficava me questionando. Mas olha só, tempo não perdoa pecado. Nós somos igual um peixe no meio do mar, e não temos ideia de qual tão molhado nós estamos. Então nós somos como esse peixe, só que a gente tá mergulhado em pecado. E está em toda parte. Porque veja bem, se você olhar, os 10 mandamentos são os padrões a qual Deus julgará o mundo. Não existe homem que tem como negar que ele não conhece a lei de Deus. Por quê? Está escrito lá em Romanos, acho que capítulo 7, se eu não me engano, que a lei foi dada ao consciente do homem. Então Deus deu o consciente. Por quê? Eu digo isso. Você pode perguntar para um ateu, se roubar é certo, ele vai dizer que não. Se matar é correto, vai te dizer que não. Então, a lei da moralidade, ela já foi plantada no consciente do ser humano. E o pecado que foi o pecado que foi cometido por Adão e Eva, esse pecado gerou essa natureza pecaminosa dentro de nós, a qual nós somos incapazes de cumprir uma lei que aparentemente é tão fácil de seguir. Porém, ela é impossível para nós. A nossa natureza humana, a nossa carne, não permite que nós cumprimos ela. Então a gente peca, a gente quebra todos os mandamentos. Olha só, o primeiro, uma coisa que eu me arrependo amargamente, que toda vez que eu levantava para testemunhar, enchia o peito e dizia, se eu for firme e fiel, herdarei a coroa de vida eterna. Paulo escreveu em Romanos 3
Não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e foram desconstituídos da glória de Deus. O livro de Romanos é um livro que explica o evangelho, que ele explica o plano de salvação. É um livro que todo cristão ele tem que meditar naquilo lá que está escrito em Romanos, porque aquele livro ele encobre muita coisa da Bíblia, muita coisa. Então ali explica a natureza do nosso pecado. É um livro que eu recomendo muitos que estão dentro da CCB, que estão pensando em sair, pessoas que querem conhecer mais das Escrituras, a lerem Romanos. Então a primeira coisa que nós temos que saber é que nós somos pecadores, né? No Sermão da Montanha, o primeiro tópico ao qual o Senhor Jesus ele entra bem-aventurado são os pobres de espírito. Gente, pensa bem, pobres de espírito. O que quer dizer ser pobre de espírito? Quer dizer que você já não... você é pobre de si mesmo, você não tem nada para oferecer para Deus. Você tem nada, absolutamente nada. Você tem que reconhecer a tua condição perante Deus, a tua condição como pecador diante de Deus. E quando você passa a reconhecer a sua deficiência diante de Deus, então, aí você passa a herdar tudo. É a próxima parte. Então, porque eles herdarão os céus. Eles herdarão tudo. Você é pobre, mas de repente você é herdeiro dos céus. E o próximo versículo diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. É aqueles que choram pelos pecados deles. É aqueles que têm arrependimento, porque eles serão consolados. Por quê? O que consolarão eles? É a graça. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Foi os cravos nas mãos e nos pés dele, a qual ele carrega. Esse sacrifício foi um sacrifício eterno que ele fez. Esse sacrifício, irmãos, quando a gente entrar no céu, todas as nossas feridas serão curadas. Porém, tem uma ferida que nunca vai ser curada. São as marcas a qual Cristo carregou por nós. Em suas mãos, em seus pés, a perfuração na sua bainha, as suas chicoteadas, a marcação da coroa de espinho vai estar presente, porque ele carrega isso eternamente, é um pacto eterno a qual ele fez por nós. Então, amados, primeira coisa é o quê? A gente reconheceu nossa condição, porque se você se perguntar, se você já mentiu, você tem que ser muito corajoso para dizer que você nunca contou uma mentira, por mais pequena que seja. E aos olhos de Deus, e olha só como é que Deus vê isso daqui. Deus ele é um Deus justo, gente. Primeiro a gente tem que entender isso. Se, para nós abominamos um assassino, um estuprador, Deus também. Agora, uma mentira, veja como é que uma mentira também ela é vista ao mesmo desprezo a qual nós vemos um assassino, um estuprador, é o mesmo desprezo a qual Deus olha para aquele que mente. Diz a palavra que Deus abomina o mentiroso. E também diz que é impossível ele mentir. Ou seja, ele detesta tanto a mentira que é impossível ele contar uma mentira. É contra a natureza de Deus. Então, pensa bem, nós mentimos e a gente nem para pensar nisso. O tanto que a gente erra com Deus. Quando a gente rouba uma coisinha, por mais pequena que seja, às vezes que nem uma caneta dessa, tá ali no balcão, a pessoa não tá olhando, você pegou a caneta, colocou no bolso, até esqueceu. Só para você ver como é que é a nossa natureza, ela é pecaminosa. A gente até esquece que tá segurando aquela coisa, entra no carro e fala, levei comigo, mas é de pequeno valor. Só que se você rouba $1 ou $100, você é ladrão do mesmo jeito. Entende? E aí fica, quando a gente se ira, quando a gente se irrita, quando alguém atravessa nós no trânsito. E a gente ali está cometendo o quê? Homicídio. Em Romanos, creio que 2,15, diz, né, que Deus esquadrinhará o pensamento, não só pelas obras, mas nós seremos julgados pelo intento
pelo nosso coração pecaminoso e pelo nosso pensar também. Então, amados, a gente está afogado em pecado. A gente está afogado em mentira. E a gente passou quantos anos pensando que a gente não era pecador? Inclusive, olha só um dos hinos que mais me marcou. Na cidade santa, por Deus preparada, pecador não poderá entrar. Gente. Nossa, isso é uma... Gente. Como assim pecador não vai entrar? Então o céu vai ficar lá só os anjos que já estão lá, Deus e Jesus. Jesus Cristo. O céu vai ficar vazio se for assim, se for depender de nós não sermos pecadores. Mas é bom a gente frisar isso para vocês entenderem que nós somos pecadores. Nós não estamos incentivando o pecado. Entendeu, exatamente. pessoal? O Bruno ainda vai chegar nessa parte. Eu vou chegar ainda nessa parte. Então, existe dois tipos de pecador. O pecador não arrependido, o qual ele segue no caminho pecaminoso dele. E existe aquele pecador que ele é arrependido. Só existe dois tipos de pecador e dois tipos de seres humanos nessa terra. O pecador não arrependido e o pecador arrependido. O pecador arrependido, quando ele vê que ele vai quebrar a lei do Senhor, ele vai desviar. E se por acaso ele cair em tentação, ele vai voltar atrás, ele vai se arrepender. E aí o que ele vai fazer com isso, irmão William? Vai cravar na cruz, não é? Que a gente não tem condição de carregar nossos pecados. Senão Jesus Cristo morreu em vão. Em vão ele teria morrido. Não é, a gente não peca por querer. A gente evita o pecado. E a gente sempre está correndo atrás. Eu perguntar uma coisa pro irmão. O Espírito Santo, ele é uma força que opera em nós. Externamente ou internamente, irmão William? Eu creio que é internamente. É internamente, né? Então, amados, olha só. Quando nós dizemos que é heresia pregar que nós somos salvos por obras, sempre questionam a parte dos frutos do Espírito. Então, vou explicar isso daqui para vocês. O jeito que a gente aprende é da seguinte forma, que os frutos do Espírito gera de nós geramos os frutos do Espírito para que nós podemos alcançar a salvação. Então, o que isso faz? Que os frutos do Espírito seja uma ação. Porém, não. O que a Bíblia nos explica é que os frutos do Espírito é uma reação causada em nós porque nós fomos salvos e recebemos o Espírito Santo. Então, essa reação ela começa a produzir bons frutos. Esses bons frutos não é relevante com a nossa salvação em um seguinte ponto. Nós não estamos trabalhando pela nossa salvação, porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele disse, está consumado. Ele pagou o preço, ele tomou o teu lugar e o meu lugar na cruz. Ele não precisava morrer. Esse foi o sacrifício, ele tomou o nosso lugar em sacrifício. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Então Deus paga a nós, pelo nosso pecado, em morte. Jesus Cristo, ele pagou, ele tirou, ele pagou essa dívida que nós tínhamos. Então ele tomou a morte por nós. Então, não é que nós trabalhamos, mas é o sangue de Jesus Cristo, a qual é o que nos salva, é o sangue expiador de Jesus Cristo, né? Então, quando a gente fala que nossas obras não nos salvam, não quer dizer que a gente tá promovendo o pecado de modo algum. Se você ver bem pelo nosso ponto de vista, a gente tem 10 mandamentos a qual a gente está tentando, lutando diariamente para seguir. Na congregação, é exortado apenas o 7º mandamento, que é o pecado. Não é explicado que os outros 9 pontos, né? Então, se você for ver bem qual que é o lado que mais pega no lado do pecado, não é a congregação.
Não é a congregação, porque eles não estão ensinando a vós o que é pecado. Só fazer um adendo, meu irmão. Hoje, pessoal, nós sabemos que o pecado é muito mais maior do que o que é ensinado na congregação. Tanto o sexual, que é tão falado na congregação, mas como os outros, entendeu? E eu costumo enxergar assim, essa minha particularidade, entendeu, meu irmão? Uhum. Eu costumo enxergar que além de nós, além de eu ter dado um salto gigantesco na questão da santidade, mas não é assim que eu tô santo, não é isso. É que agora, pessoal, antes, eu tô sendo sincero para vocês, muitas coisas que eu fazia estando na congregação, eu deixava de fazer na frente do Bruno, na frente do cooperador, na frente do ancião, na frente da minha esposa. Hoje é uma ligação direto, entendeu? Por quê? Porque você vai aprendendo o relacionamento com Jesus, com Deus, e você vai vendo, você vai conhecendo, você vai descobrindo quais são os pecados, esses 10 aí que o irmão Bruno está falando. Então, o que nós estamos falando aqui para vocês, que a salvação não é por obras, muitos estão caluniando nós, inclusive esses anciãos, Bruno. Eu sei, eu vejo, Entendeu? eu escuto. Estão falando que nós saímos da congregação para viver um evangelho agridoce. Perdão, meu irmão, seus mentirosos. É. Vocês estão mentindo, vocês estão caluniando, tá? Não caia nessa conversa, pessoal. Eu garanto para vocês que a nossa vida hoje é só falar de Cristo. É Cristo o tempo todo. Não sobra tempo, entendeu? Pra Nem gente fofoca. ficar pensando. Quando a gente viu, ai, nossa, pequei, errei. Ai, chutou meu dedo. Nossa, falei, o Senhor me perdoa. É isso que é a nossa vida hoje, né? Então, Olha só, irmãos, isso daí em questão de salvação de obras. Gálatas foi uma igreja que ela se perdeu, ela se perdeu. E nas escrituras a gente vê, Paulo praticamente, você escuta as lágrimas de Paulo através da leitura. Porque a igreja se perdeu em questão de sair da graça e ir para obras, né? Eles começaram a praticar obras, ou seja, eles começaram no espírito, terminaram pela lei. Toda vez que você adiciona, eu vou dar um exemplo para vocês. eu ia pedir para o irmão entrar nessa parte, que eu não estava lembrando onde que estava escrito. Em Gálatas. Em Gálatas. Em Gálatas, que Paulo até fala, os Gálatas insensatos. Exato. Insensatos. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Olha a fala de Paulo. Paulo estava irado, gente. Imagina Paulo, irado. Seus insensatos começaram no espírito e terminaram na carne. Começaram por graça e terminaram na lei. Então, pessoal, toda vez que você fala, eu estou fazendo isso porque eu vou acumular um terreno no céu, né? Tem que ô irmão, vem ajudar nós aqui que você tá colaborando lá no seu terreno nos céus. Gente, não cai nessa. Isso daí é conversa, isso daí é armadilha. Isso daí é armadilha, porque esse tipo de pregação que a gente escutou a nossa vida toda foi o que levou a igreja de Gálatas para a perdição. E esse tipo de evangelho já não é de agora, porque a igreja primitiva passou. Quem estuda história vai ver que várias partes da história da igreja primitiva, eles combatiam isso. E maior exemplo é a igreja católica. Porque a igreja católica, a gente conhece ela, irmão William, que ela é uma seita porque ela tem santos. Uhum. Mas tem outras coisas também que faz ela uma seita. Primeiro, salvação por obras e mérito. Outra, salvação por obras, salvação por mérito e mediadores pela sua salvação. Ou seja, Papa, né, orando para santo. Ou seja, não é uma salvação por graça e somente por graça, não é apenas por Jesus Cristo, né? E tem várias outras coisas também. E tudo nesse segmento. Porque na Igreja Católica eles também pregam do pecado de morte. Eu tenho até minhas hipóteses que talvez, por causa do Brasil ser um país, em 1900, um país que era muito simples, várias pessoas não eram estudadas e por ter uma influência muito forte
da Igreja Católica, é possível que seja por isso que é pregado o pecado de morte dentro da congregação, do jeito que é. Assim eu acredito. Tem uma forte possibilidade, porque é muito igual. Você começa ali, batizou, você está puro, santo e salvo. Né? Não, caminhando para a salvação, perdão. E ali você começa a andar. Você pecou, aí você cai lá embaixo, abaixo do teu batismo. E aí você começa a andar de novo, começa a caminhar, só que aí o que acontece? Você sempre está caindo para trás, sempre está caindo para trás. Aí você morreu. Bom, aí na Igreja Católica eles te colocam no purgatório, né? O que eles chamam. Aí o seu parente tem que ir lá pagar uma oferta lá para eles para te tirar do purgatório. A congregação tem muitas similaridades. E o falso evangelho, ele é assim. Ele parece uma verdade, uma coisa que você crê, e sempre começa por revelações, né? Sempre é um anjo que apareceu, uma voz que veio do céu, alguma coisa assim. Isso se repetiu várias e várias e várias vezes, né? Inclusive o evangelho segundo João foi um evangelho que foi escrito para combater a falsa religião, que os judeus estavam querendo invadir a igreja e trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Então eles estavam querendo trazer salvação por obras, né? Então, gente, é isso. A tua salvação, ela tem que estar em Jesus Cristo e não em teus méritos, não nas tuas obras. E se você realmente é salvo, você não vai precisar para trabalhar pela tua salvação, porque Jesus Cristo já trabalhou a tua salvação. Então, os frutos de Espírito, eles vão ser gerados dentro de você como uma reação da tua salvação. Entende? Então, meus queridos, lê lá, pega lá em Gálatas e leia, esquadrinha as Escrituras. Às vezes eu fico encabulado como é que é pregado numa igreja que se diz cristã, pregar tão contra estudar a Bíblia. Às vezes você pegar e estudar a Bíblia, você pegar as Escrituras e você pegar e começar a anotar o que você entende de cada versículo. Se você pegar e ir ali matutando por cada versículo, você fazer um estudo como é que se diz, sistematizado. Por exemplo, você pega um livro, você lê ele de capa a capa, né? Tá ali no Evangelho, pega ali do primeiro até o último capítulo daquele livro. Porque aí você consegue entender o que aquele escritor, o autor, está tentando passar. E a Bíblia é uma revelação muito, muito linda, irmãos, porque ela foi escrita num prazo. Se você pegar desde Moisés até João, são 1.500 anos de diferença. São 40 autores diferentes para fazer a composição da Bíblia. Em um prazo de 1.500 anos. E se você pegar o velho com o novo, interligar as promessas e tudo que se cumpriu, gente, é uma obra linda. Tudo aponta para uma pessoa, a qual é Jesus Cristo. Ele é o centro de toda a nossa história. O mundo foi criado para ele, não por nós. Toda a história apontou para ele. Os profetas, Moisés, os apóstolos e os professores, os presbíteros das igrejas e os evangelistas, é dever deles também apontarem para Jesus Cristo e não para o homem. É Jesus Cristo. Então, meus queridos, é isso. A gente não é apostatados da fé. Nós estamos firmes em Jesus Cristo, né? Só que nós cremos que o que nos foi ensinado ali no passado foram heresias que nos estava conduzindo ao caminho da perdição. E a gente não está aqui para debater, para fazer, como se diz, levantar uma afronta sem motivo. O propósito é que nós amamos a todos vocês. Nós amamos todos vocês de coração e a gente quer que a verdade também chegue a vocês. O esclarecimento do que é a palavra de Deus. Porque, gente, a perseguição também é pesada para o nosso lado. A gente sente o peso.
Só que a gente faz por amor, naquilo que a gente crê. Do mesmo jeito, eu como um evangelista, se eu vejo uma pessoa, eu quero falar para ela da graça, eu quero falar para ela do amor de Cristo, eu quero falar para ela do céu, eu quero explicar para ela o que é a natureza pecaminosa dela e por que Jesus Cristo veio nesse mundo e morreu por ela numa cruz. E eu quero que ela tenha consciência de que Ele é o único Salvador. Por quê? O inferno será um lugar de grande tormento, a qual não cessará, será eternamente. É um lugar de escuridão, onde não haverá mais luz, lá não haverá mais cor, lá não haverá mais alegria, será tormento eternamente. E eu não quero ver ninguém indo para o inferno. Entende? Então, meus amados, não é que a gente está querendo combater contra vocês. A gente quer que a palavra da verdade chegue até vocês, que a mensagem de Cristo chegue até vocês. Porque muitos dizem, eu já ouvi dizer pregação desse jeito dentro da congregação, mas eu não acredito. Do jeito que a gente vem pregando, não acredito. Porque se tivesse, não ia ser tão combatida por esses anciões do Brás. Não seria. Eles não estariam saindo do Brasil para vir para cá e atacar os irmãos. Porque, olha, eu posso falar uma parte, irmão William? O que o irmão Davi Trevisan fez ontem, eu sou sexta geração dentro da congregação e eu já ouvi muita coisa, eu já vi várias coisas. E o que ele fez ontem é o que esses anciões já vêm fazendo por décadas. Porque toda vez que tem quando eles pegam e erram em alguma coisa, quando eles merreca mesmo, o que eles fazem? Tem que tirar um irmão do ministério e muitas das vezes são irmãos que eles tiram por motivos próprios, não é porque teve um escândalo de alguma parte ou de outra, mas é porque eles tinham alguma rincha com o irmão, então eles vão lá e eles tiram o irmão, e a igreja, quando a igreja se levanta contra eles, aí eles saem justificados. Então, veja bem, ele entra dentro de uma igreja a qual ele sabe que a tensão é alta, ele sabe que o irmão que pediu o ministério ali, ele é querido, ele é amado, ele foi um pioneiro, um irmão que trabalhou dentro da obra de Deus, o irmão que mais evangelizou dentro da congregação, que mais trouxe pessoas para dentro do batismo da congregação, vamos dizer assim. A pessoa que trabalhou para hoje a igreja ter num estado caro igual São Francisco, para conseguirem ter o edifício próprio. Ele entra lá e ele começa a atacar de pouquinho em pouquinho, um lugar onde esse irmão é amado, ele é querido, e ele, um velhinho de 80 anos de idade, ele sabe muito bem onde ele está, muito melhor do que a gente pode imaginar. E aí vê alguns irmãos simples e humildes que vieram do Brasil, e aí o que ele faz? Ele começa a plantar, aí ele começa a soltar, praticamente só faltava ele falar o nome do irmão Marcelo ali, começou a falar o quê? Que esse daí, pessoal, escuta, a mesma coisa que eles fizeram com o irmão, que trabalhou tanto, vai ver os vídeos antigos do irmão Marcelo, pregação dele, testemunho, liga, pega o telefone e começa a ligar aqui para os Estados Unidos, começa a perguntar do testemunho do irmão Marcelo, se esse homem não foi trabalhador na obra de Deus. Pode ter pregado várias heresias no passado, mas o irmão Marcelo pregou aquilo que ele acreditava. E hoje ele é um homem arrependido, convertido em Jesus Cristo. Por isso que ele pediu, por isso que ele entregou o ministério dele. Porque ele sabe o que é pregado dentro da congregação. E já não mais pertence a ele isso. Então, pessoal, esse irmão, ele entra dentro da igreja sabendo exatamente o que ele ia fazer. Ele foi lá para causar tumulto, porque é a mesma coisa que ele fez, que eles fazem aí no Brasil. Toda vez que tem um problema, eles vão jogando. A mesma tática covarde, entendeu? Eles não chegam assim, irmão Bruno. Não, aconteceu isso e tal. Não, eles vão pelas beiradas, eles citam um versículo bíblico, faz umas comparação, fica jogando em direta, toda vez é a mesma coisa. Sempre foi assim, entendeu? Deixe nos comentários aí, você conhece algum cooperador que teve o seu ministério destituído, alguma coisa assim.
Sempre vem um ancião grandão, entendeu? E começa a falar da palavra de Deus e vai atacando, covardemente, como foi feito com o irmão Marcelo. Sim. Entendeu? E eu criei meu canal, irmãos, justamente para essas pessoas terem voz. Por isso que o meu canal é mais focado em entrevista, entendeu? Por isso que eu trago esses vídeos, né? Porque antes da internet, essas coisas aconteciam e espalhava pela Irmandade. Esquece facilmente tudo que o irmão Marcelo construiu ali em São Francisco, que a gente tá sabendo muita coisa. Esse homem foi um missionário ali naquele lugar. Só confirma para mim, meu irmão, se eu tô certo ou não. O irmão Marcelo pregava em espanhol? Pregava espanhol, português e inglês. Então, só para confirmar hoje E um fazia assunto, reunião de evangelização também. só para confirmar. Ah, agora eu tô lembrando de uma pregação do irmão Marcelo em espanhol. Então, só para confirmar hoje um assunto do grupo. Sim, era o irmão Marcelo que pregava em espanhol também. Então, cresceu muito aquela obra ali. Agora, o irmão chegar, eu não sei se usou dinheiro da Irmandade, se foi dinheiro dele, não sei. Mas não tava lá os outros anciãos? Por que tinha que vir do Brasil para resolver um assunto desse? Entendeu? Gastar dinheiro, né? Então, assim, foi uma atitude covarde, meu irmão. Desculpa, quero que eu não continue falando desse assunto, porque... Tá certinho, irmão. Olha só, vem um representante do Brás, todo o foco apontando para São Francisco. É o mundo inteiro olhando para São Francisco. Veja os vídeos do Nossa Vida, Nosso Jeito, o Josafá. Vê lá os vídeos que mais estão bombando. Se não é os vídeos do Marcelo. Eles sabem que a atenção tá focada ali para São Francisco. Eles sabem que ele é um irmão querido não só aqui, mas por todo mundo. Ele sabe que a Irmandade local ama aquele irmão. Muitos amam aquele irmão. Tem outros que são Judas Iscariotas, perdoa dizer. Principalmente o encarregado regional, se estiver assistindo. Você sabe muito bem por que eu estou falando isso. Mas esse irmão vem do Brasil para um lugar que ele sabe onde tinha atenção. E ele causa... E ele causou isso daí, propositalmente. Ele sabia que ia ter gente saindo de lá gritando, xingando. Ele sabia que ia ter gente saindo de lá bravo. Aí o que ele faz? Aí ele pega e usa a mesma artimanha. Tá vendo só? Tudo espírito contrário. Nossa, chama os irmãos. Gente, eles são irmãos nossos. São as pessoas que conviveram com vocês. Não sejam hipócritas. Esses daí são os que vocês saudavam com um ósculo santo. O que adianta você beijar no rosto, mas quando tem um primeiro aflito, vocês viram as costas? Onde que está o amor fraternal de vocês, gente? Se vocês viram as costas e acham bom, bonito, né? Aquele irmão Alex lá que tá no finalzinho daquele áudio, ele tava praticamente falando, né? Já passou da hora. Quando o irmão pegou e saiu nervoso do culto, xingando, e xingava esse irmão, porque esse irmão estava falando, já passou da hora de vocês sair daqui. Quer dizer, se eles crê tanto naquilo lá, que ali é o caminho da salvação, por que tem esse sentimento de querer que as pessoas saiam e não ficam? Gente, se vocês saírem da congregação hoje, nós vai ficar maravilhado de abraçar vocês. E não importa onde vocês forem, porque toda a igreja... eu não batizei dentro de uma igreja, eu batizei em um revavimento. Quando eu batizei, eles queriam me ajudar a encontrar uma igreja, falaram, olha, a igreja que você for, pode ligar para nós, a gente conversa com os pastores lá, a gente pode te dar uma recomendação. Eu já ouvi eles falarem também nas igrejas, pessoal, quando vocês quiserem encontrar uma igreja, comunica com a gente, e o que a gente puder ajudar e fazer por vocês, a gente vai fazer. A gente vai dar boas recomendações para os irmãos que têm bom testemunho. Então eles não têm essa coisa que a salvação só pertence a eles, ou que você tem que estar aqui a todo custo, que se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando na esquina. Não tem isso. Não, eu até hoje não vi isso. E então, pessoal, esse sentimento aí de ainda bem que está saindo, né?
se você tem Cristo mesmo no coração, você não ia desejar que seu irmão saísse. Se você acreditasse verdadeiramente que você está no caminho da verdade, você não ia desejar para o teu irmão sair para pegar o beco. Você ia querer que ele ficasse ali, você ia tentar. E ainda mais um presbítero, né? A gente estava até lendo aqui agorinha, ele tem que admoestar com amor, com firmeza, mas também com amor. Ele tem que ser calmo, ele tem que ter o jeitinho, mas usando as escrituras. Agora, onde que esses homens usam a escritura? Então, mas quem está assistindo nós, que é da CCB, sabe o que eles vão pensar? Eu já sei que eles vão pensar. Não, mas ele estava falando, sim, calmamente. Irmãos. Que lá é macaco velho. Não estamos falando do tom de voz, na maciez da fala. Olha aí, vocês assistiram, entendeu? Eu acho que tem um vídeo com maior qualidade do som. Tá nos canais aí, eu não vou repostar porque já viralizou. Mas se vocês escutar de novo, ele tá falando macio, calminho, entendeu? Mas isso aqui, ó o ad hominem, atacando, dando bordoada indiretamente. Falou aquela questão do Alexandre, falou dando indireta de anticristo. Chamou, e tantas coisas. Praticamente chamou o irmão Marcelo de apostado da fé. Então. É isso que ele quis dizer quando ele referenciou o irmão Marcelo com Alexandre. Então, aí você vê, o irmão Marcelo, ele disse, eu estou firme em Cristo, eu continuo firme em Cristo. Quer dizer, como assim que ele apostatou da fé? Ele renunciou à fé dele, de Jesus Cristo? Talvez aos olhos do Davi Trevisan seja isso, porque para ele graça é CCB, o caminho do céu é CCB, os pecados dele tá pregado ali no batismo dele, tá lá no fundo das águas, lá mergulhado, imergido dentro das águas, né? Então, talvez o conceito dele, talvez não, o conceito dele de salvação de Jesus Cristo é diferente do nosso. Nossa fé está firmada em Cristo, está firmada na cruz. Não é porque o irmão mudou de igreja, que ele deixou o cargo dele, que ele não está mais em Cristo. Como assim? Mas é porque pega na ferida deles, né? Eles já estão tomando ataque, eles já estão sofrendo o baque do que é. E eles não têm capacidade de compartilhar o evangelho. Eles não estão tendo estrutura. Eles estão dando aqueles mesmos assuntos vazios, sem explicação, mas chega no irmão. Diz a palavra de Deus que o presbítero ele tem que ser apto para ensinar. Pede para um irmão desse te ensinar a Bíblia. Mas é nunca, eles não estudam. A Bíblia na Bíblia a Bíblia tem a palavra da vida eterna. A Bíblia é a palavra de Deus. Pregação do homem não é a palavra de Deus. O homem que prega a Bíblia, o trabalho dele é exortar a Bíblia. O cristão pregador, o trabalho dele é apregoar Cristo. Por isso que ele é um cristão. Porque ele crê em Cristo, não ficar pregando bençãos e maravilhas, que Deus vai fazer isso, que o anjo está vindo na tua casa, que cavalos e cavaleiros cairão, mas tua cabeça será exortada. Não, gente. Tem que pregoar Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado à destra do Pai. E Ele é Senhor dos senhores e Ele é Senhor de todos. Porque se você não, você vai, todos hão de dobrar o joelho. E se você não dobrar por graça, o seu joelho será dobrado pelo cajado de ferro dele. Mas toda a boca confessará que Jesus Cristo é Rei. Glória a Deus. Meu irmão. Irmão Bruno, você estava falando aí, estava meditando aqui, né? Rapaz, o que a pessoa faz, né? Assim, a coragem da pessoa, rapaz. Um senhor desse, com todo respeito, não tô falando aqui da pessoa, do irmão Davi Trevisan, inclusive se esse vídeo chegar até nele. Irmão, com tanta experiência de vida que você tem, sabe? Você sabe a verdade, meu irmão. Você sabe que tudo que está sendo falado aqui na internet é evangelho.
Dá um passo atrás, meu irmão. Se arrependa, dá tempo ainda. Você tem a caneta na mão. Entendeu? Então, meu irmão, se arrependa. Eu garanto que seria um dia de grande alegria para a congregação, o dia que os anciãos da congregação fizerem igual à igreja a cidade de Nínives, a qual saíram pelas cidades vestidos de sacos de cinza e se arrependeram dos seus pecados. Então, isso daí seria uma grande obra de Deus. O dia que eles se arrependerem por tantas heresias que pregaram, por tantas famílias a qual eles destruíram, por tantos a qual eles levaram para um caminho da perdição. E que eles nem sabem, muitas das vezes esses irmãos acreditam piamente no que estão fazendo. Mas se examinassem as escrituras, não iam ver que é por um outro lado. Mas isso daí é o nosso desejo. É que os irmãos dentro da congregação virasse uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, que prega Cristo crucificado e ressuscitado e glorificado. É isso, irmão. Irmãos aí que tá assistindo, né? Que eu tô tendo bastante acesso com irmãos da CCB que estão se inscrevendo no canal. Irmãos, faça esse vídeo chegar no seu cooperador, nos anciãos, porque a nossa intenção é Cristo, não importa a igreja. Mas agora a congregação é uma igreja cristã de verdade, introduziu o estudo bíblico, mudou o comportamento, entendeu? De boa, aí para os vídeos. Eu vou dar uma dica para vocês, ancião do Brás. Olha, cada dia que passa está crescendo o número de youtubers aqui na internet. Se vocês querem mudança mesmo, sejam humildes. Chame esses canais para conversar. Eu duvido, eu coloco a minha mão no fogo, se vocês convocarem uma reunião. Olha que facilidade hoje em dia. Tem o Google Meet aí, né? Chama, faz uma reunião, entendeu? Chama Josafá, Fernando, Pamela, que mais? Tiago. Só não chama eu não, porque eu sou muito fraquinho. Mas chama os outros canais aí. Não precisa me chamar não, tá bom? Só se vocês escutarem minha mensagem e chamar esses canais para conversar, reunir, entendeu? Pega todos os canais. Os que criticam um pouco menos, chama lá o Boituva, lá, o Eduardo Boituva, sem problema. Chame, seja humilde, entendeu? Chame para conversar, que vocês vão ver que vai melhorar. Irmão Bruno, eu tenho uma pergunta para fazer pro irmão. Diga-me. Meu irmão, é o seguinte, se você parar para analisar o diabo oferecendo a glória para Jesus Cristo ali no deserto. Sim. E não tem alguma coisa a ver com essas obras, entendeu? Muito mundana, dentro da CCB é uma coisa meio triunfalista. Meu irmão, se você ficar 40 minutos conversando com o CCBano, ele vai ficar contando testemunho para os seus 40 minutos. E nunca é assim, raramente, acho que no passado eu escutava mais sobre salvação, sobre o inferno, mas hoje em dia a conversa do CCBano é muito triunfalismo, muito materialismo, entendeu? Muito voltada para si mesmo. É uma coisa antropocêntrica. Aí eu pergunto pro irmão, até que ponto isso pode ser uma artimanha do adversário, da mesma forma que ele ofereceu esse mundo aqui para Jesus ali no deserto? Não tem assim, eu fico, sabe, às vezes eu penso assim, não, eu sei, esse assunto que eu quero chegar com o irmão é assim, ó, tem muitos CCBanos que saiu, estão pensando em voltar, eles ficam presos, os sinais, as maravilhas que aconteceu estando dentro da congregação. Não pode ser isso uma artimanha do adversário para, tipo assim, enganar essas pessoas, para desviar a pessoa de Jesus Cristo? Sim. Ou é o coração mesmo da pessoa? Como que a irmã interpreta, como que a irmã enxerga isso? Eu vejo assim, irmãos, eu vi muitas obras, sabe? Quando eu estava dentro da CCB, eu apontava essas obras para a CCB como confirmação de que eu tinha essa necessidade, e muitos de nós também temos. E tem muitas pessoas que é orgulhosas e não vai admitir, mas tem isso daí. Que a gente quer justificar a nossa igreja. Então a gente aponta o que aconteceu porque você está naquele lugar, por causa da palavra,
Mas se a gente recebe uma libertação da parte de Deus, por mais que a gente escutou uma pregação que foi dentro da congregação, ou seja lá onde for, a gente sempre tem que apontar para Jesus Cristo, não para uma entidade, gente, porque a gente está tirando da pessoa do nosso Senhor Jesus. Esses milagres, esses prodígios que a gente recebe de Deus, a gente tem que voltar eles para Jesus Cristo, né? Então, em questão dessa parte aí, irmão, eu vejo assim, que a pessoa ela não tem que estar porque ela recebeu ou porque Deus está fazendo alguma coisa fez alguma coisa na família dela, que ela tem que se prender à igreja, porque primeiro é o seguinte, você tem uma igreja local, né, onde você congrega, onde você está fazendo parte ali é uma igreja local, você não está amarrado ali, você é uma pessoa que você é livre em Cristo. Você não está amarrado naquela igreja. Só que tem a igreja gloriosa. O que é a igreja gloriosa? Quando é a esposa de Cristo, né? Quando Jesus Cristo vier sobre as nuvens, ele vai recolher a esposa dele, a ataviada. Então, essa igreja ela vai ser de várias denominações, de várias nações, de várias tribos. Vai ser de diversos povos. Então, gente, entenda que essa coisa que a gente tem de, eu não posso sair, vocês não são os únicos que passam por isso. Tem outras igrejas que também causam esse mesmo efeito, que nem eu tô falando, Testemunha de Jeová, destrói a família deles. Os muçulmanos, eles têm essa dificuldade de mudar, né? Para eles é muito mais difícil porque é uma religião completamente diferente. Adventistas também, porque são igrejas que te prendem, né? E a gente tá vendo muitos irmãos que eles entram em desespero, né? Eles passam esse momento de desespero, né? Inclusive o irmão Will estava me contando aqui que foi uma transição para ele de anos, né? E eu fico muito feliz que ele encontrou essa igreja. Para mim foi difícil, sabe? Eu não queria ir para nenhuma outra igreja, eu queria ir em várias igrejas. Eu comecei a ir para uma igreja que era pentecostal e eu vi que não era para mim. Fui nessa igreja bíblica, conheci os pastores de lá. Eu virei pro meu amigo e falei, o Leonardo, falei, Léo, eu deveria ter te escutado. Ele ainda brinca comigo, você tem que me dar ouvido mais, porque eu mais acerto do que erro. Falei, realmente é verdade, meu amigo. Porque é uma igreja bíblica, gente, uma igreja que é voltada a Cristo, sabe? E a gente não tinha que ter esse peso na nossa consciência de ter que, tipo assim, que se a gente vai mudar de igreja, a gente vai passar por um processo que é torturoso, como se a gente estivesse pecando contra Deus, né? É assim que a gente acaba se sentindo. Nossa, e eu vou falar uma coisa pra você. Até ontem, gente, eu já sou convertido. Eu já frequentei outras igrejas, tal, assim. Aliás, perdão, não frequentei, eu visitei. E ontem foi a primeira vez que eu visitei. Foi a sua primeira vez também? Eu já tinha ido antes, eu fui no batismo do Leonardo, mas tá. que eu conheci bem a fundo, assim, o Pastor Jay, que eu tinha conversado com ele bem em breve, mas aquela conversa que a gente perguntou, né, qual que é, o que vocês creem, questão da salvação e tudo mais, que ele foi esclarecendo aquilo lá para nós, aquilo lá para mim foi maravilha. Aquela pregação parecia que eu tava ouvindo Paul Washer pregar. Cristocêntrica. Cristocêntrico, não, foi maravilhoso. Foi um culto, depois foi um estudo bíblico. Sim. Depois, às 6 da tarde, foi tipo um ensaio musical. É até engraçado, né? Eu quero contar mais pra frente as experiências que eu tive com essa igreja. Depois, à noite, por volta das 8, mais ou menos, nós fomos lá na casa do pastor, né? Sim, do pastor Nathan. Isso. Natan. Então, o que eu queria falar pra vocês, irmãos, é que ontem eu tive essa experiência. Rapaz, sabe, eu sinto assim que o diabo fica... Nossa, mas você vai mesmo em outra igreja? Então, eu tô sendo sincero, irmãos. Talvez isso ajude você, entendeu? Você que às vezes tem medo, entendeu? Vá conhecer uma outra igreja. Se você ainda não sente no seu coração, você não conhece o verdadeiro evangelho ainda, dê uma chance, irmãos. Vá conhecer uma igreja bíblica, teja acesso aos outros irmãos que antes a gente chamava de primo, as outras igrejas que a gente chamava de seita antes, vá conhecer, entendeu? Vá tirar você a sua própria conclusão. A irmã Lília lá do grupo, que eu fiz o vídeo com ela, Sim. ela fez isso.
Ela foi, não quero saber a opinião dos YouTubers, eu vou lá e vou conhecer. É uma batista, entendeu? Lá do Brasil, que pelo que eu estava vendo, eu vi três pregação online, é muito parecido com a batista que nós fomos ontem aqui, entendeu? É Então isso. vá, dê essa chance, vá, pega as escrituras, vá examinar, vá conversar com pessoas, saia daquela prisão que você tá, entendeu? Vá conhecer. Se você ainda não quer, não se desligue da CCB por causa desse vídeo aqui, mas faça isso. Vá ter as experiências, vá ter o conhecimento, converse, entendeu? Com outras pessoas que entendem da Bíblia. Se você tem dúvida, pergunte, entendeu? Dê o primeiro passo. Não, e tem vários irmãos espalhados no mundo afora que eles estão dispostos a ajudar, que eles estão preparados para entrar ali e ajudar no que puder, mesmo à distância, fazendo cursos online, mandando cursos em PDFs e ajudando os irmãos no que puder, né? Então, o primeiro passo é o seguinte, gente, é vocês conhecerem o Evangelho, né? Vocês pegarem, conhecerem o Evangelho. Vocês conhecer o Evangelho bíblico não vai tirar vocês da igreja. Às vezes pode mexer um pouco com vocês, porque quando vocês começarem a escutar as pregações dentro da congregação, vai ser difícil de engolir. Uhum. Vai ser muito difícil de vocês engolir. Mas não quer dizer que vocês têm que sair de lá, né? Toma um passo de cada vez, principalmente os que estão pensando em sair. Busquem apoio em outros irmãos também, né, participando dos grupos. Tem vários irmãos que eles estão lá para isso, para ajudar mesmo, de verdade. E eu vejo, eu tô num grupo, eu tenho meus amigos que eu nunca conheci eles, nunca vi eles, mas são meus irmãos, meus amigos. O dia que eu ver eles, eu vou dar um abraço neles, vou até subir, vou dar aqueles abraços apertados e levantar eles fora do chão, assim, daqueles abraços bem apertados mesmo. Porque me ajudam muito, irmãos. Me ajudam muito e a gente tem uma certa convivência mesmo à distância, né? E então, assim, essa fase de transição ela vai ser muito difícil, ela é muito dolorosa. Eu vejo isso, eu vi isso nas minhas duas irmãs, na minha irmã caçula, nem tanto, mas na minha irmã mais velha, que chegou num ponto que ela falou: não tem como, não tem mais jeito, é isso e pronto, né? E só fazer uma pergunta, quanto tempo a irmã Dani demorou assim, que ela permaneceu na CCB para depois ela tomar a decisão de sair? Você lembra? Mais ou Não, menos. assim, o testemunho da Daniela é bom você ouvir dela, porque ela também começou a escutar muita coisa no YouTube Aham. e ela começou a ver que era diferente da crença dela. A irmã Dani. E ela estava escutando pregadores completamente diferentes do que a maioria dos ex-CCBanos assiste. E foi completamente diferente. Pregadores, porque olha, o evangelho ele é pregado do mesmo jeito que ele é pregado numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, metodista, ele também é pregado numa igreja que é pentecostal, igreja carismática, né, que acredita em falar em línguas, que acredita em revelação e profecias e tudo mais. É a mesma coisa que uma igreja bíblica, né? O evangelho segue o mesmo padrão. Né? Agora, o estudo bíblico, geralmente as igrejas que são batistas, presbiterianas, elas são mais votadas a equipar as pessoas com a palavra de Deus, né? Mas o evangelho acaba sendo o mesmo. Então a minha irmã começou a escutar que o evangelho era diferente, né? E tanto é que ela, numa dessas pregações, que ela entendeu que ela era pecadora, que ela falou: meu Deus, eu sou pecadora. Que minha irmã, ela tinha uma coisa que ela tinha que ser santa, 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 santa. E aí ela viu que ela era incapaz de ser santa, né? Aí ela começou a mudar, só que ela não falava de sair da congregação nem... Então, Quando eu fui para batizar, eu falei para ela, né? Eu falei: Daniela, você tem que sair. Você tem que sair fora. eu toquei nesse ponto, assim, de quanto tempo, por quê? Porque, assim, eu vejo nos grupos, principalmente, nos comentários dos vídeos, né? Quando você dá um conselho, assim, eu sempre dei esse conselho. Se você quiser ver o que eu pensava, o que eu penso, é a mesma coisa. Não troque de igreja enquanto você não conhecer o verdadeiro evangelho, enquanto você não se sentir confortável, entendeu? Vai ter gente que vai pegar esse trecho aqui, olha lá, o William tá falando para não sair da congregação.
Não é isso que eu tô falando, irmãos. Eu tô falando que se... Eu conheço muita gente que sai assim no impulso, sem conhecer realmente o evangelho, depois acaba voltando. Então, minha recomendação é, você está preparado, entendeu? Você já conhece o evangelho? Você já conhece que você é um pecador? Você reconhece que você é um pecador? É, você sabe que Jesus é o único e suficiente, entendeu? Para te salvar, entendeu? Ou você ainda está preso, não, mas será que eu ainda faço obra? Será que eu não faço? Né? E meu cabelo, e minha barba? Não, se você está nessas dúvidas ainda, continue firme nos estudos, vá conversando. Por exemplo, essa reunião, esse estudo bíblico aí que o irmão Bruno está falando, participa pessoas que ainda frequentam a congregação. Sim. Então tem um processo, sabe? Eu vejo assim muito alvoroço, irmão Bruno. Não saia, pelo amor de Deus, saia dessa seita que não sei o que tem. Irmãos, nós temos que ser responsáveis nos nossos conselhos, entendeu? Então, assim, saia quando você realmente entender o evangelho, se você quiser sair. Eu vou dar minha opinião aqui, tá? Muitos não vão gostar do que eu vou falar. Como eu era músico, eu achei bem sair. Então, se eu falar para alguém ficar, eu estou sendo hipócrita porque eu saí. Mas se eu fosse um pregador igual ao Marcelo, eu acho que eu ia ser aquele meio rebelde. Eu ia, tipo assim, começar a visitar muitas outras congregações e chegava lá, você tem a palavra, irmão? Tenho. E ó, evangelho. Eu faria isso, é a minha opinião pessoal. Já recebi críticas aí nos comentários por causa disso. Mas se eu tivesse se eu tivesse o microfone e o conhecimento de um evangelista, Você ia tentar continuar ali, né? Não que eu ia ficar para sempre. Sim. Mas qual que seria a minha meta? Visitar pelo menos, sabe, uns 6 meses a 1 ano no máximo. Eu ia visitar, assim, ó, toda oportunidade. Por exemplo, se eu, aqui nos Estados Unidos, ia para São Francisco, Las Vegas, Flórida, eu ia fazer os 51 estados dos Estados Unidos, todas as CC e US que eu tivesse a oportunidade de ir, ó, evangelho puro. Aí depois que eu fizesse essa meta, aí eu fazia minha carta de saída. O que acontece é que não é efetivo, irmão. Até lá em São Francisco, ele não é o único pregador que tem ali, né? Aí o que acontece? Ele levanta, atende num dia, aí vem o cooperador de jovens, aí prega tudo contra. Aí começa a chamar os amigos, os anciãos, os cooperador, aí tudo vem, começa a pregar contra. Aí vira uma bagunça. Então não é efetivo. E o que acontece? A pessoa ela precisa também crescer, né? O pregador, se ele sabe que ele está num lugar que tem heresias, ele precisa sair de lá, se equipar, se desvaziar primeiro, fazer um detox e começar um discipulado debaixo de um irmão que tenha realmente o dom de um presbítero que seja apto para ensinar, e aí recomeçar tudinho de novo, começando ali com a Bíblia, com fundações bíblicas, né? Então, por isso que, assim, a história do irmão Marcelo não parou por aqui. Não, né? Eu penso que está só começando, irmão. Eu acredito que só está começando e a gente vai ver. Começa um discipulado e a gente, quando a gente está tentando dentro da congregação, eu acredito que é muito mais difícil. As pessoas, eles viram as costas, tampam os ouvidos, eles fingem que estão falando sozinho. Eu sei disso e eu vou dar um exemplo. O próprio irmão da ilha, esse irmão, o irmão Saul, quem tá aí, quem é daqui sabe quem é o irmão Saul. Ele falou, Bruno, eu tento pregar o evangelho para os irmãos, eles não recebem. Eu comecei a pregar o evangelho aqui, eles pararam de vir na ilha. E toda vez que eu falo com os irmãos, eles ficam agoniados. Inclusive o ministério, eles ficam agoniados de escutar o evangelho. No passado, depois que Saul tinha batizado e tudo mais, e eu morei também na ilha, e a gente conversava. E muitas das vezes a gente tinha confusão, e a gente ficava bravo, mas a gente é muito amigo, então a gente sempre voltava, né? Voltava, virava aquela amizade, só que aí a gente sempre desconcordava nas coisas. Eu falava, não, palavra não pode estudar, tem que ser revelada. E esse negócio de estudar palavra tá completamente fora. E ele falava, vai levantar sem saber o que você vai pregar, você só vai falar asneira.
Só vai falar o que não sabe. E é verdade, como é que você vai fazer uma referência bíblica que você não sabe, que você não conhece direito, que você não mais memorizou um verso, mas prega uma coisa fora de contexto, como a letra mata e o espírito vivifica, né? E tá levando, tá segurando as pessoas cativos de conhecer a verdade, né? E como eu falei mais cedo, a Bíblia é um livro lindo, inspirado, né? Foi inspirado em Deus revelou. Eu posso dizer que a Bíblia é uma revelação de Deus, que teve 40 autores, homens que foram usados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, que escreveram, compuseram esse livro que nós temos hoje, que é as Sagradas Bíblias, Sagradas Escrituras. E olha, se ela fosse um livro qualquer, ela não seria alterada na China, ela não seria proibida de ser apregoada dentro da Coreia do Norte, ela não teria sido perseguida nos tempos passados, como no tempo de Roma, no tempo do Império Romano, debaixo do catolicismo, ninguém podia ter Bíblia. Então não é um livro qualquer. Esse livro contém palavra de vida eterna. Nesse livro conta a nossa história, como nós viemos ao mundo, qual que foi a nossa caída, a queda da humanidade, o plano de Deus para nos resgatar, e também nos revela que Deus veio a esse mundo e se manifestou a nós em carne, né? E esse mesmo Deus entregou a vida por nós. E esse mesmo Deus, ele subiu aos céus e ele reina. E esse mesmo livro revela que ele voltará para a sua igreja e levará ela para o seu reino de glória. Então, não é um livro qualquer. É um livro que se deve honrar, que nós devemos esquadrinhar eles. Porque ali tá todos os segredos e os mistérios de Deus, e não na boca do homem. Da boca de um pregador tem que sair coisas que edificam o que está aqui. E não ao contrário, não o que nos edifica. Nós não somos o Davi da história, nós não derrubamos o gigante Golias. Quem derrubou foi Jesus Cristo. Ele mandou a pedra na cabeça do gigante e cortou a cabeça dele, quando ele derrotou o pecado e a morte. Então, leia, meus irmãos, leia, busca, vai tirando aquelas coisas antigas que vocês tinham na cabeça de que a Bíblia não pode ler, que senão você vai ficar doido. A gente já está no ano 2023, a gente não está em 1910, onde a maioria das pessoas não tinham estudo, várias não sabiam ler, e hoje a gente tem leitura, hoje a gente tem conhecimento e temos um raciocínio próprio, né? Então vamos ler a Bíblia e vamos tomar nossas próprias bases guiadas pelo Espírito Santo e não por bocas de homem que se dizem guiados por Espírito Santo, mas estão pregando contra o que diz as Escrituras. E é isso que a gente está aqui fazendo, tocando um alarme. Estamos tocando um alarme dizendo, fogo, cuidado, fogo vem. E o fogo está aí, está na tua frente e você não está vendo. Abre os olhos, pare, examine, olha para os lados, veja o que está acontecendo, entre em alerta. Entre em alerta e examine o que nós estamos falando. Esse aí, meu irmão, ó, a boca fala o que o coração tá cheio, glória a Deus. Irmão Bruno, nós estamos aí chegando a 1h33. Irmão, queria deixar alguma dica pro pessoal, umas considerações finais. O irmão tem mais alguma coisa ainda para relatar sobre a sua conversão? Bom, Quer irmão. comentar alguma coisa lá do que aconteceu? Já comentou, né? Não, isso daí tem coisas assim que eu prefiro deixar no passado, né? Eu não vou ficar divulgando assim coisas que me trouxe, que me infligiu e tudo mais, porque hoje a gente tem uma vida nova em Cristo, né? E o que eu digo é, realmente, quem está assistindo, meus queridos irmãos, eu fui evangelista dentro da congregação, muitos de vocês me consideraram como evangelista, mas eu digo a vós, eu nunca fui um evangelista, eu nunca tive o evangelho.
o que eu acreditava era salvação por obras e mérito próprio. Isso não é a graça de Jesus Cristo. Isso se chama lei de obras. Quem segue esse caminho por obras, ele vai ser julgado mediante a lei, porque ele não vai estar debaixo da graça. E para o ser humano cumprir a lei, é impossível. A lei, ela exige perfeição do começo ao fim. Ela te julgará baseado não só nas tuas obras, mas também no teu pensamento e no intento do teu coração. Ela é uma lei que ela é santa e perfeita e pura. E ela exige perfeição e santidade. E nós somos incapazes de cumprir essa lei. E Jesus Cristo veio nessa terra para cumprir essa lei. E lembrando, ele cumpriu, ele não a aboliu. Então, quem está por obras está sujeito a ser julgado no dia final mediante essa lei. Agora, quem tem sua confiança total em Jesus Cristo, ele está debaixo da lei de Cristo, debaixo da lei da graça. Então, toda vez que você erra, que você peca, você reconhece o teu pecado e crava ele na cruz, junto com Cristo. Porque você não vai ter condição de você se salvar. Você não tem como ajudar Jesus na cruz. Ele morreu lá por nós sozinho e com mais ninguém. Então é isso. Eu fico muito feliz aqui da oportunidade, irmão William, de ter te conhecido também, do jeito que foi. Eu agradeço a presença. Estou muito feliz. O movimento que Deus está fazendo, né? Esses dias atrás, estava até falando com o Leonardo, era só nós, assim, um grupinho bem pequeno, e a gente vê crescendo, né? O movimento que Deus está fazendo. E eu sei que esse movimento não parou. Isso daqui é um movimento, é um avivamento de Deus. E o que Deus está fazendo não vai parar. Né? Eu agradeço muito a amizade do irmão, né? E a oportunidade de estar aqui conversando com o irmão hoje. E tamo junto, irmão. Servindo a Deus, pregar o evangelho. O dia que o irmão quiser ir na rua comigo, a gente sai para pregar, a gente aborda as pessoas e a gente anuncia o evangelho também. Agora tá isso em câmera, né? Tá. Você tem algum versículo decorado em inglês aí, só para... Salmos 91. He that dwells in the shadow of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I shall say of the Lord, He is my refuge, my rock. Queria lembrar o resto, irmão. Tá bom, glória a Deus. Eu tenho alguns em português ainda. O Salmos 24. Rapaz, nossa, nossa, dá vontade de dar uns glória a hora que o irmão recita o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam, porque Ele se findou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem entrará no seu lugar santo, ou quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de mão, aquele que é limpo de coração, que não entrega o seu coração à vaidade. Irmão, eu tenho dificuldade para lembrar. Esses recitativos eu memorizei em 2007. Salmos 24, Salmos 91, a caridade, o cântico de vitória. São os Salmos 124, são salmos assim que me ajudou muito, né? Quando eu era mais novo. Então, assim, eu desviei da congregação, eu fui pro mundo, mas eu tinha um amor e um carinho pela congregação. Eu daria minha vida pela congregação no passado, de tanto que eu amava. Quem me conhece sabe disso. Quando eu digo que eu era legalista, era porque eu era zeloso, né? Eu tinha aquele carinho, aquela devoção. E para mim foi um choque, porque quando eu fui pro mundo, eu falei, não, eu tô deixando, eu tô abandonando, não tinha essa coisa, tipo assim, eu vou falar contra que não sei o quê. Não era isso. Eu sentia que eu era o errado da história, mas quando eu vi o evangelho, o sentimento que entrou no meu coração foi, eu tenho que anunciar isso, eu tenho que alertar as pessoas isso. Então, muitas das vezes, confusão no meio da família, né? Eu vejo a divisão no meio da minha própria família e eles, muitas das vezes, eles voltam com contrafogo, mas eles não engajam. Que nem eu perguntei para um parente meu, me explica o que fala 5, 6 e 7 de Mateus.
Me explica o que é a lei, me explica o que é o evangelho, me explica o que diz em Gálatas, me explica o que fala Romanos, me explica o que diz em Efésios. Não sabem explicar. Então, é complicado, porque nós somos apologéticos. Então, a gente defende a nossa fé com bases bíblicas. A gente não entra para, como é que se diz? Para infligir a pessoa, né? Para, como é que se diz, irmão? Para agredir. Nós somos... Ferir, isso, não é para ferir. A gente está falando de crenças, de Bíblia, né? Isso daí, um cristão ele tem que ser apologético, ele tem que saber defender a sua fé. Então, mas é isso. Eu digo isso, que eu vos amo, e não estamos fazendo nada disso de um lugar que nós queremos desviar as pessoas, num caminho que é verdade. A gente está aqui para alertar e dizer, olha para as Escrituras, né? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, medita bem se realmente a tua fé está findada em Jesus Cristo ou se tem algo a mais a acrescentar a Jesus Cristo, né? Mas é isso, meus queridos, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter esse momento aqui com o irmão Willy. É muito especial de poder compartilhar as coisas que Deus colocou no nosso coração, né? As coisas que Deus faz na nossa vida. Dá muito, muito prazer de poder divulgar isso com outras pessoas. Então, estou muito feliz por tudo, eu agradeço por tudo, né? Todos vocês que estão aí assistindo até o final do vídeo. Graça e paz a todos. E quem quiser também me segue depois no Instagram lá. E talvez eu vou até fazer um canal também. Sim, eu ia falar isso agora. Faz um canal, vai explicando esses versículos, evangelizando. O irmão aqui tem a tocha, hein? Glória a Deus. Estamos aprendendo, irmão. Foi um prazer para mim receber o irmão mais uma vez. Muito obrigado de estar aqui participando até esse horário. Amém. E, irmãos, vamos incentivar aí o irmão Bruno, né? Ajudar ele no canal, lá no Instagram. Né? Eu tenho certeza que se vocês mandarem alguma pergunta, lá, alguma dúvida... Evangelista tem amor, tem prazer de responder, tá bom? Eu tô muito feliz. Esse irmão aqui, ó, Deus colocou ele no meu caminho para me ajudar, viu, irmãos? Eu sou muito humilde, pé no chão. Eu sei que eu preciso ser discipulado também, eu reconheço isso. E, ó, veio na hora certa, porque Deus prometeu para mim que na minha vida Ele sempre colocaria pessoas. Mesmo que muitas das vezes as pessoas que passou na minha vida por algum período, inclusive... a pessoa que me evangelizou, para eu hoje conhecer esse Jesus Cristo maravilhoso, né? Muitas das vezes as pessoas, por algum motivo, se desvia do nosso caminho, mas pessoas que Deus envia sempre estarão no meu caminho. Irmãos, Deus abençoe. Se puder, compartilhe aí, dá uma força. E eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui o Instagram do irmão Bruno, e depois, quando ele fizer o canal, eu já posto aqui também. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Isso aí, meu irmão.